Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Não esquece, curte, compartilha. A gente é o maior e melhor canal de assuntos portuários do nosso país. Hoje, meu convidado é um amigo especial, Eduardo Lustosa. Porto 360. Patrocínio. Edu, vou chamar de Edu, sempre chamei de Edu, não vou mudar porque você virou diretor de negócios da autoridade portuária. Respeito ao cargo, mas respeito à amizade que a gente sempre teve. Amizade que é anterior, né? Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço, uma alegria estar sempre com você aqui. E Edu é o nome de futebol, né? É verdade, é verdade. O nome é de craque, né? Então no futebol eu uso Edu. É isso aí, tá certo. Qual posição? Eu sempre joguei de médio volante. Ó, médio volante, marcador, hein, ó. Exterminador marcador. do passado, do presente e do futuro. Eduardo, já que a gente falou de marcador, de médio volante, né? Eu vou começar por esse tema aqui. Eu tenho muita coisa pra gente discutir. A gente percebe que tá na pauta, né, principalmente do Pomini, do presidente da autoridade portuária, nomeado mais recentemente, a questão do túnel, né? E a gente vê aí um frenesi muito grande nessa questão. Você foi porta-voz do túnel, né, do movimento que aconteceu. Ok, já vamos tratar disso. Mas você tem uma pauta que é muito importante, né? Então você, como meio-campista, ele vai ficar em cima da hidrovia? O ministro também está falando de hidrovias, né? Não sei se vocês perceberam, né? O que foi apresentado na conversa que eu tive com o ministro? Falamos de túnel, o presidente da República quer inaugurar o túnel no primeiro mandato, que é um desafio bem complexo, né? Sim. Porque não depende só da autoridade portuária, você tem questões regulatórias, né? Municipais, estaduais e federais. Então, o ministro falou, primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta prioridade é o túnel. E no final da conversa eu falei, ministro, eu tenho um pedido a fazer, né? A nossa região metropolitana, ela tem gráficos negativos, né, de impactos sociais que a gente precisa trabalhar. E um deles é a expansão do porto, o canal de navegação pelo eixo hidroviário, com portos fluviais integrados a condomínios industriais. Eu e você já falamos algumas vezes sobre isso. Muitas. Né? Então, nós estamos agora, está até pré-agendado para 20/6, o 9º Hidrovias. Né? Estamos aguardando para confirmação dessa data, a posição do ministro. E o ministro gostou da ideia. Nós precisamos atrair para a nossa região metropolitana empregos. Se não me falha a memória, eu acho que eu tive no 6º ou 7º, mediei um painel do Hidrovias, Sim, não foi? Foi lá na Associação dos Engenheiros. Sim, Associação então, assim, a gente já vem desde essa época tratando desse tema. Estamos né? no 9º, nós começamos em 2011. Tá. Né? Teve algumas falhas de data no meio, né? Mas é uma pauta que não pode deixar de todo ano lembrar que nós não temos opção. E como escolha, e escolhido não tem escolha, a não ser ficar plantando a semente e regando até que ela germine. Aconteça. Né? Um white paper de 15 anos atrás mostrava na estratégia europeia que se as indústrias, as empresas não saíssem de frente da rodovia e mudassem para frente das hidrovias, a indústria europeia iria perder competitividade, a China iria invadir a Europa e a indústria europeia iria demitir. Uau. Né? Então, o custo logístico de tudo é muito pesado e não tem atividade comercial que se implante sem estudar a logística antes, né? Principalmente na indústria e até no comércio com a distribuição e a roteirização.
Mas qual seria a proposta, né, Edu, na relação da hidrovia? A gente tem um canal de navegação, seria fazer transbordo de carga? Não, Que seria a título de novo negócio para que a gente pudesse trazer para essa audiência, né? O que é essa pauta da hidrovia? Porque hidrovia, quando a gente fala de hidrovia, tem muita coisa envolvida aí. Sim, a hidrovias com porto fluvial integrado a condomínio industrial, nós vamos inaugurar um condomínio industrial. Nós temos 3, praticamente, áreas fantásticas em São Vicente, Cubatão e Guarujá, né, que está no entorno do estuário com um canal de navegação importante, né, e ali se faz um porto fluvial e atrai as indústrias para a nossa região metropolitana. Então, na verdade, a gente teria, para eu entender, né, e a audiência também, Eduardo, você sabe disso, aqui na nossa audiência a gente tem desde dos técnicos, mas eu sempre costumo dizer também que esse programa ele vai muito para as universidades. Eu tive agora dando uma palestra na ETEC essa semana, né, e a audiência lá é enorme. E aí a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade de levar essa informação, principalmente para essa nova geração que chega também. Então, exemplificando, você está me dizendo que vai haver um condomínio industrial, né, onde várias indústrias estarão lá. Eles importam e exportam, né? E vai de barcaça a conexão com o porto. E aí ele vai ter barcaças ali, onde eu vou colocar o container, eu vou colocar a carga solta, né, o que quer que seja, e essa barcaça iria até a BTP, ou até a Deep World, ou até, enfim, qualquer outro terminal aqui no Porto de Santos. Então, esta seria, né, uma operação logística que está sendo proposta como novo negócio para Porto de Santos. Isso, é exatamente isso. Né? Então, e nesse eixo nós vamos cuidar, né, da geração de empregos, desenvolvimento de tecnologias, porque a indústria mesmo, ela subiu o Planalto, né? Sem dúvida. Nós com o solo e restrições sanitárias no passado, a indústria subiu a serra e ficou no entorno do Grande ABC ali, né? Do Grande ABC, que é a região mais próxima do Porto de Santos. Então, isso é fato. Se nós pegarmos os grandes portos do mundo, todos eles criaram regiões metropolitanas prósperas e ricas. Né? Os 4 índices negativos que eu não canso de alertar é o processo de favelização, empobrecimento, violência e poluição das águas. Sem dúvida. Porque o excluído ele está indo para o outro lado, a outra margem do rio, e lá ele queima Mata Atlântica, manguezal, restinga, porque ele não está comprando gás. Não tenha dúvida disso. Então isso é um estado crítico que nós temos que reverter. E essa posição do nono hidrovias, né, que o ministro, nós estamos aguardando a confirmação, vem governo federal, estadual, municipal, como sempre, né? E nós estamos trazendo os secretários, os prefeitos dessa região estuarina, né, para eles entenderem que eles têm compromisso com o Porto Indústria. Sem dúvida. E não vai sair desse complexo industrial só caminhão. Né? Então, vai sair caminhão e vai sair barcaça. Ao invés de 100 caminhões, vai 1, 2 barcaças. Né? E isso permite o porto chegar a 300 milhões de toneladas. Se nós não fizermos essa opção de abrir, né, esse fluxo viário e ficarmos só no modal rodoviário, o nosso gargalo vai chegar muito rapidamente. E aí nós temos uma preocupação e uma fala, né, dos transportadores rodoviários: não vai roubar a carga do caminhão. Não vai, a carga não chega no porto e não chega na indústria de avião, né? Ele chega de caminhão. Claro. Então ele abastece a indústria, vai continuar abastecendo a indústria. Mas eu queria fazer um recorte, se você me permitir, né? Até nessa linha do que você está pontuando, Edu. Porque, na verdade, se a gente pegar o PDZ, né, aprovado mais recentemente, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da autoridade portuária, a gente percebe um crescimento significativo de 40 e poucos % na celulose, que me parece que foi resolvido com essas últimas concessões que a gente fez. Um crescimento de aproximadamente 68%, se não estou enganado, na movimentação de containers. E aí você traz uma proposta como essa que você está colocando da relação do Porto Indústria,
né? Que é muito importante para a nossa região, né? A gente sempre defendeu isso. Essencial. É uma pauta nossa, não é de hoje, isso não é novidade. Não é né? novidade. O Eduardo é um grande defensor disso. Até provavelmente a gente conhece lá o projeto do Ursini. Eu quero acreditar que existam outros investidores interessados nisso também, que isso impulsiona o emprego da nossa região. Sim. Mas aí acende um ponto de atenção. Como é que fica a capacidade do porto, né? Porque se a gente está projetando um crescimento de 68%, eu tenho que ter um crescimento também, né, que acompanhe a movimentação de cargas e armazenamento, né? Porque não adianta trazer mais demanda se o Porto de Santos não está capacitado, né? E não tem capacidade para movimentar essas cargas. E aí a gente não corre risco de fuga de carga? Como é que você está olhando isso? Porque isso já acontece para outros portos, né? Hoje já vem ocorrendo isso, a gente vem perdendo carga para outros portos. Todo o sistema, todo o processo, ele tem uma capacidade que é finita. Sem dúvida. Né? Então, se nós olharmos, por exemplo, o canal de navegação, qual é a capacidade dele e qual é o limite dele? Né? Nós temos nos gráficos mostrando que com o aprofundamento do canal de navegação, nós estávamos tendo chegamos a 6.200 escalas no porto. Em torno disso, um pouquinho a mais, um pouco a menos. Quanto que nós chegamos hoje com o aprofundamento do canal? 5.100. Ou seja, ao invés de vir 3 navios, vem um. Ao invés de vir 2 navios, vem um. Com maior capacidade. Um navio com maior capacidade, mesmo a tripulação com a economia de você ganha escala. Você ganhou escala, o frete caiu. Então, nós estamos ajudando o país a ser competitivo para comprar mais barato, sem a incidência do custo do frete, tanto na importação, quanto exportação, quanto a cabotagem. Eu fiz essa provocação. Os navios da cabotagem também cresceram. Não tenha dúvida. Você está olhando, né, quando a gente fala de novos negócios, principalmente, Edu, para a expansão da área portuária na área continental, né, como foi proposto já em outras épocas, mudou, faz o plano de zoneamento, a expansão, e a gente tem uma dificuldade muito grande com o TUP aqui na região, né, porque a pessoa pode ter até a área, mas tem a dificuldade do acesso, né? Então ele tem que construir a rodovia para chegar, levar a linha de trem para chegar. Como é que isso está na tua cabeça, né? Olhando para daqui a 4 anos, né? O que é factível da gente fazer? Essa harmonização com o TUP, eu tenho que voltar um pouquinho que eu falei do canal de navegação, mas não falei da ferrovia. Sim. A ferrovia é um outro viário essencial e a própria rodovia. Um porto vale por suas conexões viárias. Então, nós temos o modal dutoviário que atende RPBC, atende São Sebastião Tebar, Terminal Almirante Barroso. Né? Então, também está lá o modal hidroviário. O ferroviário está tendo um ganho fantástico. Eu estou apaixonado e surpreso pela FIPS. Sim. Os cruzamentos em níveis... João virou presidente da FIPS, né? Deixar um grande abraço para o João. Sei que é extremamente competente para assumir esse cargo. E eu fiquei impressionado, né, com as soluções, porque todo cruzamento em nível ele é conflitante. O caminhão atrapalha o trem atrapalha o caminhão e a população sofre. E o resultado financeiro está prejudicado. Tem uma fala que eu não sei de onde ela veio, mas eu gostei, eu gosto de números, né? Que diz que cada cruzamento em nível nós perdemos 2 milhões de toneladas por ano. Né? Talvez seja até mais. Então, nós estamos eliminando esses gargalos, nós estamos colocando um novo acesso ao porto, está na FIPS. Gravou isso? Eu não tinha gravado. Não, tá aqui, tá. Eu não tinha gravado. Tá gravado. Eu não tinha gravado, né? Nas mensagens todas que eu tenho visto, que a FIPS vai bancar o novo acesso ao Porto de Santos. Acesso rodoviário ou ferroviário? Rodoviário. Né? Porque ela está eliminando o conflito rodovia-ferrovia. Então, passou o viaduto da Lemoa, chegando ali próximo do Sabuó, uma nova pista passa para dentro do porto e nós fugimos desse colapso emergencial de se ter um acidente como nós tivemos na Ultra e parar o porto. O único caminho de acesso, entrada e saída, está ali. Né? Então, a ferrovia está crescendo muito.
o corredor de exportação triplicou e com chances de quadruplicar a sua capacidade. E está ali o modal ferroviário. O que fisicamente nós estamos no lugar errado, né? No lugar errado. A gente levou lá para a ponta da praia, né? Ponta da praia mas não era o lugar. Então vamos ter que conviver com isso. Eu falei isso numa reunião agora interna, inclusive com o secretário nacional, que não pode a cidade falar que não aceita o trem atravessar a cidade inteira. Ali não tinha essa vocação. A vocação é a montante, não a jusante da ferrovia. Sim. Eu moro no Porto Cidade, olha a coincidência do destino, né? O nome do prédio que você mora é Porto Cidade. Chama Porto Cidade. Né? E de propósito, né, Edu? Quando você viu o nome, falou, vou comprar lá, né? Eu morava no Canal 7 com a praia ali. Então, sempre fiquei seguindo o navio, entrando, saindo. Aí lançou o prédio Porto Cidade e falou, eu vou para lá. Fui para lá. Então, eu vejo o trem apitando a madrugada inteira, mas a cidade não aceitou, o zoneamento da cidade não aceitou a renovação do corredor de exportação lá para a Ponta da Praia. Tinha que ter vindo para o Sabuó. Não, indiscutivelmente, até porque não é só o apito, né? Por mais que haja o controle, eu moro na Ponta da Praia, você sabe disso. O particulado ali é muito complicado, né? Você lava o carro de manhã, à tarde tá sujo. E o pombo continua, por mais confinado que esteja as esteiras, os armazéns, o pombo continua engordando. Não tenha dúvida. Tomou-se muitas medidas ali, né? Os terminais tomaram, mas eu concordo com você. Se você me permitir, tem um conflito muito grande. Apesar de pintaram agora os silos, né? Muito bonito lá, tem um papagaio, fica muito bonito para quem vê. Muito bom, muito legal, mas na verdade continua ainda no lugar errado e foi dada a renovação de contratos, né, com novos investimentos para aquela área. A gente vai continuar convivendo até propriamente a ADM, se você me permitir, Edu, né, para você levar isso para frente. A Perimetral, ela virou parte integrante da cidade. A gente que mora na Ponta da Praia, 6 horas da tarde ali, quando você junta a ADM com caminhões, né, um evento no Blue Med, né? Um movimento ali no mercado de peixe com 2 vias, você sabe o caos que aquilo ali se torna. Uma rotatória importante que se resolve com um túnel, né? Tirando aquela pressão sobre a balsa, que também a balsa atrapalha o navio, o navio atrapalha a balsa. Ainda tem a balsa nesse contexto todo aí. A balsa atrapalha o navio e novamente a população, despachantes, agentes, transportadores sofrem e pagam a conta, né? Du, vou te pedir, tira o crachá. Vou tirar o crachá, se você me permitir. Não, mas deixa eu crachá ainda. Você tocou no túnel, você é engenheiro, né? A gente teve várias conversas. Eu me lembro uma certa oportunidade que a gente estava num evento e a gente saiu do evento e eu te dei uma carona para casa. Eu não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Né? Eu acho que faz uns 5 anos isso, sei lá. E a gente estava batendo papo no carro e a gente falou exatamente sobre essa questão do túnel. Por que eu falei, tira o crachá, né? Vamos deixar o diretor lá da SPA aqui. Quero falar com um amigo de novo. Você como engenheiro, dá tempo para fazer o túnel nesses 4 anos, Edu? Tecnicamente falando. Vai depender do projeto, né? Nós adotamos, né? Nós já fizemos várias reuniões em 3 semanas de mandato, né? E o estresse, assim, está equivalente a 1 ano de empresa, de trabalho, né? Então... Vocês formaram uma comissão lá na autoridade tem uma comissão para tratar disso, né? Essa última modelagem que foi feita no chamamento público, na doação do projeto, a engenharia da casa praticamente não participou. Né? Então, a Prefeitura do Guarujá reclama que pouco participou e Santos também. Né? Então, nós estamos ouvindo nessa comissão qual é o sonho do lado de Santos, qual é o sonho da Prefeitura do Guarujá, e vamos partir para ver as necessidades, porque esse porto não tem uma missão de 3, 4, 5 anos, são 100 anos. Claro. Tem que ter uma projeção de 100 anos. E então, o engenheiro aqui que entrou na briga, né, sem crachá ainda, eu entrei no último governo do José Serra. Tivemos 8 anos depois do Alckmin. Tivemos 4 do Dória e estamos agora com o Tarcísio. Você foi porta-voz do movimento Voo de Túnel, né? Lá atrás, na associação comercial, fazendo jus à história, presidida essa audiência pública pela Thelma de Souza, foi levado para o governador Alckmin assumindo
E ele disse numa saída de Fiesp, a entrevista, governador, e a nossa ponte? Ele falou, ponte não, vai ser túnel, e as reuniões serão na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Eu fui em quase todas as audiências públicas, e voz isolada, né? Felizmente, a Thelma de Souza levou e o governador comprou a briga, senão hoje nós estaríamos estudando como implodir essa ponte que estaria obstaculizando já o canal de navegação. E você sempre foi contra, né, essa questão da ponte, desde o início, quando anunciaram a ponte? A ponte tem a sua função, o túnel tem sua função, o túnel sai mais barato do que a ponte, eles inverteram os números, né? O número é fácil manipular, né? Claro, o Excel aceita tudo, né? Aceita tudo, o papel aceita tudo. Mas eu quero ainda voltar nós falamos da hidrovia, ferrovia, e agora dos novos acessos. E agora a rodovia. Claro. Né, a projeção, até isso vem muito firme, né, fazendo homenagem ao João Otaviano, falecido. Eles compraram, junto com o governo Dória, eles compraram o projeto Via Mar, que hoje chama-se Linha Verde. O Linha Verde é um projeto que faz uma conexão com o Rodoanel, com as nossas perimetrais, porque ele cai a descida chega na Domênico Rangoni, na altura do sítio Guarapá, que é a zona ali do pedágio. Ele entra no acesso da Ilha do Barnabé, atravessa e vem sair na margem direita, em Santos, no Sabuó. Então, esse Via Mar é sensacional. Foi comprado, está lá, hoje caiu no colo do governador Tarcísio, e nós esperamos que ele cumpra a continuidade desse viário estratégico, porque em 2030 o Porto de Santos vai para o colapso na dependência do sistema Anchieta Imigrantes. Não tem dúvida. Eu voltando a 15 dias de Campinas, num domingo, eu levei 35 minutos para sair da interligação, parado na interligação para entrar na Anchieta, porque era a única via de acesso a Santos. O sistema jogou a Imigrantes inteira na subida. Eu paguei o mesmo preço, não tive direito de usar a Imigrantes, que é um erro crasso que eu peço que os nossos representantes intervenham em cima disso. Eu não posso pagar o preço cheio de escolher aonde eu quero descer, se pela Anchieta ou pela Imigrantes. Impôs a Anchieta, que é inferior. Eu gastei 1 hora a mais para chegar em casa e paguei o mesmo preço num sistema congestionado. Você imagina o caminhoneiro que passa isso todo dia. E deixa o porto mais caro, o porto mais ineficiente. Então, se nós não fizermos o Linha Verde, que está na mão hoje na autoridade do governador Tarcísio Freitas, a decisão é agora, né, para atender o porto. Não estou falando de atender o porto, o navio que passa, e o armazém que está ali, o operador portuário que embarca. Estou falando do sistema viário que vai atender. Se você olhar o balanço da autoridade aduaneira, Alfândega de Santos, em 2022, arredondando os números, nós temos 2,5 milhões de declarações de exportações, 2,5 milhões de documentos, contratos de comércio internacional. Um número muito parecido na importação, que surpreendeu. 2,5 milhões de cada um. E tem 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de documentos de cabotagem, notas fiscais. Então, essas empresas que estão na ponta, quem está produzindo, quem está comprando, quem está vendendo no comércio internacional ou na cabotagem, é isso que nós temos que atender. É o número que não se fala. A Interlândia do Porto de Santos, ela só atende a 14 estados da União.
Não tenha dúvida disso. 14 estados, e nós temos que dar um jeito. Muitas vezes, Edu, se você me permitir, a gente estava no encontro Porto e Mar aqui, né? O primeiro encontro que a gente fez, estava o Pedro Domênico e o Guzmão, e um dos executivos, né, da área, principalmente... Eu também estava, né? Eu já vou chegar lá que a gente vai falar disso. E um dos executivos, principalmente dono da carga, me disse, falou, Maxwell, cara, o Porto de Santos está ficando caro e a gente está levando carga para o sul do país. É muito mais barato levar para lá do que aqui para o Porto de Santos. E aí vai meu questionamento no universo do business, do negócio, né? Do DNA do setor portuário. A gente comemorou muito recordes de movimentação e eu fui muito resiliente nesse tema, né? De querer trazer uma nova visão e uma nova percepção em relação a essa questão. O fato de bater recorde tão exclusivamente com commodities, para a nossa região não tem valor agregado, né? Para a região metropolitana nossa. É pouco. É muito pouco pelo tamanho do Porto de Santos e o quanto ele pode representar para a região, não é para o país, né? Sim. Bater recorde de movimentação em cima do commodities, legal, pode agregar. Você fala agora de condomínios industriais. Qual vai ser o DNA do Porto de Santos, a título de negócio? A gente vai continuar sendo um corredor de exportação, preocupado com fertilizante para frete de retorno, né? Colocar terminais de fertilizantes e assim sucessivamente, para a gente ser um grande corredor de exportação, né? Como tem sido cada vez mais, ou não? A gente vai mudar o DNA. O DNA é a industrialização, carga de valor agregado, porque é ali onde está o emprego e olhando, Eduardo, principalmente a zona secundária, né? Que foi uma zona criada, é o meu porto você bem sabe. Que é o meu porto indústria. Exato. A gente criou uma zona secundária pela ineficiência de zona primária e hoje a gente tem muita eficiência em zona primária e a gente precisa reinventar a zona secundária. Como é que você está olhando isso? Continua aqui em mares calmos, né? E deixa o barco tocar e a região sofre muito, ou não? Vamos reinventar essa brincadeira. Nós não podemos escolher carga. Nós estamos no estado mais rico da federação, o mais industrializado da federação. Então não dá para falar, não, nós vamos cuidar só de granel e continuar sendo exportador de commodity com a Bolsa de Valores de Chicago dando preço para o nosso commodity. Exatamente. Então, senzala... Isso é uma outra grande miopia, né? Que ninguém enxerga isso. É uma senzala financeira, né? A gente se submete a essa senzala financeira, essa colonização, e não sou eu que devo falar disso. A gente tem representantes em Brasília que devem lutar por isso. Sem dúvida. Mas eu não ouço, não, né? Então... Mas o Porto não pode ter essa preferência por cargas. Nós temos que atender a indústria dessa Interlândia primária, aos produtores dessa Interlândia primária. E aí vem conflitos, né? O PDZ anterior, nós recebemos o Chico lá, o Teixeira, Chico Nogueira, da Setaporte. Não, isso, que é o vereador, nosso vereador, né? E ele, com razão, preocupado, ele preocupado exatamente com cais público. Porque nós temos aí 30, 40 operadores portuários que pagam o seu registro, está lá no DNA, está na vocação. Ele não tem cais público, ele não tem cais privativo, né? Ele não tem prioridade, né? Nessa coisa, ele precisa do berço público, do cais público, com uma infraestrutura pública, né? E nós não podemos fechar as portas para isso. Afinal de contas, são aproximadamente 40 empresas, né? E o PDZ, e são empresas tradicionais da região, quase todas elas, né? E o PDZ, ele não fala de uma obrigação dessa coisa toda. E aí eu quero te dar um exemplo que dói no coração você olhar e ver que tem que buscar uma opção rápida e não tem tempo para você implantar e atender. O caso, por exemplo, do Ecoporto. Claro. O Ecoporto, ela perdeu a facilidade de competir com Dubai Port, com o Santos Brasil, com o BTP. Ele não consegue ser atraente para um liner, nem tem prancha para atender. E ele comprou lá 3 portainers que não usou. Não tem liners para atender ali. Virou showroom, né? Nunca operou aquilo, showroom. Aliás, é uma ideia. Isso vai vir para nós, fazer um showroom ali, fazer um acordo com o fabricante
Vai virar show. Ou então faz diferente. Por que a gente não coloca numa área de capacitação, né? Pensar, assim, sim, efetivamente. Você vai treinar lá, que eu já vi você subindo lá já operei. Eu fiquei muito impressionado, Edu, que eu fui a Rotterdam, né? E eles têm equipamentos desse para treinar as pessoas, né? Não é falar só com o presidente hoje só simuladores. Não é só simuladores, né? Então eles têm essa capacitação. E eu sempre disse, né? Eu acho que a gente teria que trazer aqui para nossa região um modelo de negócio igual o STC Group, né? De capacitação. Porque se a gente ainda continuar entendendo que o Senep, né? Com o governo, com um monte de cadeiras lá, né? Onde essas cadeiras interferem nas decisões, cada um tensionando para o seu lado, o que é legítimo, a gente não está discutindo, né? A gente não consegue evoluir. Essa questão da capacitação tem que transicionar para a iniciativa privada com o apoio da autoridade portuária. Essa é a minha visão e vou continuar defendendo isso. Só um recorte. Ontem o presidente estava entregando lá 54 diplomas do Senep, o Senep nosso lá, né, para operadores de empilhadeiras de pequeno porte, que é onde você começa a nascer para a operação, né, de armazém, de carga, movimentação e tal. Como eu disse, Edu, eu acho legítimo, mas a gente precisa entender o quão rápido hoje, o quão veloz é esse mundo operacional que nós temos dentro do setor portuário. E as instituições, principalmente pelo modelo e o sistema que a gente tem do lado público, não conseguem acompanhar essa velocidade. É humanamente impossível, né? Então você precisa ter o ente privado ali, porque ele tem essa velocidade, né? E ele consegue dar a resposta ao tempo que a gente precisa. Você falou empilhadeira de pequeno porte. Ok, mas a gente está falando agora de desenvolvedores em Python, por exemplo, né? Que é importante a gente ter. Tem 1 milhão de coisas acontecendo por trás disso e não é só o trabalho braçal, né? É o trabalho intelectual também. Edu, a gente está chegando ao final do nosso programa. Tinha um monte de tem mais de 1 hora de pergunta aqui. Você vai voltar, pode ter certeza disso. Eu fiz a minha lista de Lustosa, porque a gente falou lá no Porto e Mar, teve a lista do Lustosa, né? Todo mundo... o Lustosa estava indicado, mas não estava nomeado ainda naquele momento da discussão. E toda a discussão que a gente tinha no Porto e Mar, né? O pessoal colocava na lista do Lustosa, colocava na conta porque você estava na plateia lá no dia do evento. E tá caindo lá. A minha diretoria, o pessoal está chamando de galho de enxurrada, que para em toda a curva e quando não sabe para onde mandar lá o processo, manda pro Lustosa. Será que é infra? Será que é operação? Na dúvida vai pro Lustosa. Acho que pegou essa... Tá aí, porque você tem competência para entregar. Edu, a gente realmente chegou ao final do nosso programa. Você vai voltar aqui, faço questão. As portas do Porto 360 Entrevista sempre estiveram abertas para você, independente da posição que você tem hoje, você sabe disso, né? Sim. Mas eu queria te perguntar, eu gosto disso, né? Sim. Como é que foi o dia da indicação, Edu? Né? Você chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro. O que você pensou, cara? Você falou assim, pô, diretor de negócios do maior porto do hemisfério sul, né? Que responsabilidade. O que veio na tua cabeça? Eu gosto desse lado pessoa, né? Que a gente olha o lado do negócio, mas deixa eu conhecer o lado pessoa. É emocionante, né? Ontem eu fiz a apresentação... Antes de ontem foi a apresentação oficial no Consádio, né? Sim. E cada um estava ali se apresentando e eu me apresentei, né, como um profissional que desde do início da academia já trabalhava no Porto. Né, e trabalhei em diversos setores. Fui na perícia no emporão do navio, casa de máquinas, né, Porto de Rio Grande, Porto de Suape, né, então, alfândega, né, com os terminais alfandegados, né, eu fui fiel depositário do governo federal. Dentro do alfandegado, o gerente geral, ele responde pela carga que entrou ali. Sim, né, e todo o regulamento aduaneiro. E fui assessor da presidência na Libra, na estruturação do 36, no Instituto de Mar e Portos, Fundação Estudo do Mar, né, como instrutor. Então, eu só tive um emprego, resolver pepino no Porto. Felizmente, o Porto tem problemas, né? E o consultor... É um ser vivo, né? O consultor, ele tem que estar sempre estudando o degrau acima para trazer, né, para o cliente ali, claro. Né? Então, foi uma alegria, né, receber essa indicação. Eu não tive uma indicação, eu tive umas 4, 5 indicações.
Que legal. E aí eu falo que eu tenho 4, 5 padrinhos técnicos que me indicaram, né? Mas eu não tenho padrinho político. Tá aí. Né? Então, o meu padrinho são essas pessoas que confiaram e eu tenho que dar retorno para eles e honrar, né, essa responsabilidade de estar no maior porto do país. Como eu disse para você, nós temos uma Interlândia com 14 estados, 6 milhões de documentos, contratos que afetam essas empresas. Essas 6 milhões de contratos têm talvez aí 50 milhões de brasileiros empregados nelas, e a nossa responsabilidade vai lá, não fica aqui no viaduto da Lemoa, não encerra no viaduto da Lemoa. E é por isso que eu gastei um pouco mais de tempo, tanto com o presidente quanto o ministro. O linha verde tem que sair, senão o porto vai para o colapso, tem que tratar disso agora. E eu vejo tanto o presidente como o ministro cuidando do lado social, o sistema viário, os contratos, né? E nós temos a obrigação de fazer o melhor possível como servidor público, né? E entregar facilidades e benefícios para a sociedade. É isso aí. Antes da gente encerrar, vamos pegar um voo direto para Brasília, ou o trem, ou a rodovia, ou uma embarcação, apesar que a gente não consegue chegar em Brasília com embarcação, mas a gente quer o Papo de Porto da semana com o Mário Povia. Povia, o que tem de novidade aí em Brasília? Olá, Max. O papo hoje é sobre arbitragem, assunto que envolve diretamente segurança jurídica, ambiente de negócios, estabilidade regulatória, motivo pelo qual, não raro, o Brasil tem sido penalizado nas avaliações nesses rankings internacionais aí, promovidos pelo Banco Mundial, por exemplo, deixando o nosso país mal avaliado por conta de uma excessiva judicialização. Como todos sabem, o direito de petição, o direito de ajuizar, ele é de natureza constitucional, mas se nós pudermos, né, contratualizar uma arbitragem técnica, uma arbitragem mais expedita, né, que possa mediar aí conflitos, seria algo que ambas as partes teriam aí benefícios. Por quê? Porque teríamos aí árbitros especializados, constituídos por indicados por câmeras arbitrais especializadas, né? Tiraríamos aí uma demora muito grande no tempo do judiciário e nos recursos infindáveis e que demandam anos a fio para a solução desses problemas, e teríamos aí muito provavelmente uma decisão de melhor qualidade, de melhor expertise técnica. O Tribunal de Contas da União tem adotado ações nesse sentido. Nós estamos aguardando aí alguma regulamentação de uma possível câmara arbitral na própria Corte de Contas. É importante que as agências reguladoras e os ministérios que atuam como poder concedente também estejam antenados com os próximos passos e que nós possamos azeitar, né, colocarmos mais contratos administrativos, mais empreendimentos, projetos que envolvam aí outorgas de autorização para dentro desse ambiente de resolução de conflitos, que se mostra, como disse, uma parceria, uma medida ganha-ganha com relação ao aspecto técnico da decisão e também a questão de celeridade. Eu sei, Max, que você tem trabalhado nessa matéria, já vi programas seus cuidando disso, e esse é um assunto muito caro para o setor e para o país, repito, que se conseguir trilhar este caminho, né, terá aí, sem dúvida nenhuma, dividendos na avaliação desses rankings internacionais, que elevará os nossos níveis de ambiente de negócios, de segurança jurídica e de estabilidade regulatória. Oxalá nós tenhamos aí novidades em breve sobre esse assunto e a possibilidade de aderirmos, né, com um maior número de contratos, sobretudo esses de natureza administrativa, que é o que envolve os serviços públicos, e sejam eles concedidos, sejam eles autorizados, para que a gente tenha aí essa importante ferramenta à mão. Por hoje é isso, meu caro. Um abraço a todos. Obrigado, Povia. Você sempre trazendo informações importantes e pertinentes em relação ao nosso setor portuário. Edu, tem que encerrar. Cara, deixa eu
desejo muito sucesso. Obrigado, Você é uma irmão. pessoa extremamente competente, você sabe disso. Não conheço o Eduardo Lustosa, eu conheço o Edu, né? A gente se conhece há muitos anos. Você sabe do meu carinho, da minha admiração por você e te desejo muito sucesso nessa jornada. A casa aqui, cara, você sabe disso, é tua. Eu já vim, obrigado, eu só tenho a agradecer. Eu já vim aqui como professor, já vim como engenheiro, já vim como hidrovias, né? Já vim como túnel, né? Então eu tenho esse carinho pela casa também, por você, assim, de coração. Tá aí, nosso novo diretor de negócios da Autoridade Portuária. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.